Boa noite, graça e paz. Bem, irmãos, muito bom, né? Hoje a turma foi para lá, mas é bom poder também compartilhar. Hoje eu vou trazer um pouquinho do que Deus tem trabalhado, tem compartilhado, assim. Então, eu estou num tempo bem diferente com o Senhor, onde eu tenho experimentado um pouquinho mais desse Deus Pai, cara, onde tem se tornado mais palpável. E aí é sobre vai ouvir do Senhor nessa noite. Poderia abrir sua Bíblia em Neemias 1. Bem, Neemias 1, todos encontraram? Bem, lá. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quileus, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que eles não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá. Estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também com os estrangeiros que moravam ali por perto e os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido restaurados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Eu fiz a Deus essa oração. Ó Senhor Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e o Senhor guarda a tua aliança com aqueles que amam e obedecem os teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações, que faço dia e noite a favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu também confesso que nós, o povo de Israel, nós temos pecado. Eu e os meus antepassados temos pecado. Vamos até aqui. Irmãos, Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia. Se encontrava em Suzã, no palácio de inverno, quando ele recebeu notícias difíceis. E diante das as notícias é que as muralhas, elas ainda estavam em ruínas, elas não tinham sido reconstruídas. E diante dessa notícia, de uma notícia difícil que afligiu o coração de Neemias, ele ficou ali atribulado, atormentado. Não sei você como você fica diante das situações difíceis, quando você recebe. Neemias, ele parou, se assentou e ele começou a chorar. Depois que Neemias chorou, ele começou a exaltar o Senhor. Vamos lá, no verso 5, vou ler novamente. Ele diz, ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande, nós te tememos. Tu és fiel e Tu guarda a aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Irmãos, Neemias, ele exaltou o nome do Senhor. Então, primeiro, ele reconhece a sua humanidade, ele reconhece a sua dor, e diante da dor ele chega para o Pai. E ele também começa a exaltar. Exaltar o Senhor não quer dizer que vai amenizar a dor ou que vai acabar. Mas exaltar o Senhor é você colocar a situação, as circunstâncias diante de um Deus que tudo pode. E aí é esse lugar que quando eu começo a trazer quem Deus é aquele versículo que traz, olha, trazei minhas memórias. Quero trazer as memórias aquilo que me dá esperança. Obrigada. Esse trazer a memória, eu trazer de quem o Senhor é sobre esse lugar que eu começo a ver esse Deus que pode todas as coisas.
E as circunstâncias, talvez ali ela não vai mudar naquele instante. Mas eu sei que esse Deus, ele vai estar comigo nas situações mais difíceis. Então, Neemias, ele tem essa atitude. Ele vai diante desse Deus. Vai com esse coração triste, aflito, mas que levanta o caráter. E ele também começa a se reconhecer e perceber, olha, Deus, olha, tenho pecado. Cara, os meus irmãos, a gente tem pecado diante. Não sei você, como que você tem agido diante das dificuldades, diante dos problemas. Muitas vezes os problemas aparecem, a gente não vai diante dos... A gente começa a se afundar em meio a essa dor. Irmãos, a dor, ela é real, ela é legítima. E é sim, a gente pode sofrer e a gente pode chorar. O problema é que muitas vezes a gente não chora diante do Senhor, aos pés do Senhor. A gente não traz o problema a esse Deus que vai, esse Deus Emanuel, esse Deus conosco. E a gente começa a entrar nesse lugar de questionamento muitas das vezes. Então tá, mas onde o Senhor está? Cara, por que que isso acontece? Ou por que uma tribulação atrás da outra? Não sei se você já passou por isso, mas tem pessoas ou tem momentos que a gente fala, olha, recebi uma notícia difícil, ou estou passando por uma tribulação. E quando eu começo a caminhar e começo a vencer ela, surge uma outra. E aí Deus dá graça, a gente caminha e daí aparece uma outra. E é nesses momentos que a gente começa assim, cara, onde Deus está? Ou o que eu estou fazendo de errado? Já se deparou com isso? Sim. Tá bom, eu também. Irmãos, legal de pensar é que Deus nos chama para esse lugar da gente ver o Senhor. A gente está saindo de um momento aí nacional, internacional, de pós-pandemia, talvez. Ser bem sincera que aqui em Miraí está maravilhoso, gente. Estou nos lugares sem máscara. Que bom, Deus tem cuidado, Deus tem guardado. Não sei se você perdeu alguém, ou como que foi esse processo onde a igreja precisou fechar, aonde a sua fé e o seu caminhar com Deus precisou ali talvez ser testado. Porque vir, dar o horário de culto e vir, se torna às vezes mais fácil. Porque eu vou receber uma palavra, eu vou estar em comunhão com os meus irmãos. Mas como foi esse processo de estar em casa, onde você, de fato, precisava se puxar para ir, passar tempo com o Senhor, ou se puxar para, de fato, você mesmo ouvir a voz do Senhor, não através do pastor ou de alguma ministração. Nesse tempo, muita fé talvez deu uma balanceada, ou para outros, foi esse lugar de aumentar, de crescer com o Senhor. Ouvir. Uma coisa que eu gosto, em Jó 42:5, ele diz, olha, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te... Que isso? E muitas das vezes a gente ouve a palavra do Senhor. A gente sabe que Ele é esse Deus protetor, esse Deus presente, esse Deus Emanuel. E a gente ouve na igreja, talvez a gente ouve na rádio, ou já leu aqui na palavra de Deus, Bíblia. E a gente tem isso, mas muitas das vezes é nesse intelecto, é aqui. Experimentar do Senhor é a gente deixar esse coração aberto para que a revelação do Senhor venha. Só ele sabia do Senhor que ele servia, mas começou a enfrentar dificuldades. E aí, diante dessa dificuldade, ele passou a contemplar e ver o Senhor ali bem de perto. A dificuldade, ela nos leva para esse lugar da gente desenvolver essa intimidade com o Senhor. A dificuldade nos leva a gente, de fato, conhecer. Um exemplo, sabe as finanças? Ouve que Deus é esse Deus provedor, certo? Já ouviram sobre isso? Nosso dia a dia é tão corrido e a gente vai caminhando, a gente vai para o trabalho, volta, e às vezes a gente se esquece que
mesmo trabalhando, indo para o serviço, dando o seu esforço, essa provisão também é do Senhor. Primeiro, porque provavelmente o Senhor que abriu essa porta. Segundo, Deus, Ele dá o ar, a vida. Então, você pode levantar e ir para o teu emprego. Deus te dá força, inteligência, capacidade para você se envolver. Ou seja, Deus é o teu provedor financeiro. Mas, você pode reparar que muitas das vezes os testemunhos que a gente ouve não é desse lugar do dia a dia. Nossa, olha, Deus está provendo. Geralmente é quando começa a escassez e o aperto vem e a gente começa, cara, Jesus, e aí? Nossa, estou com muita dificuldade. E aí, é esse lugar de experimentar desse Deus, aonde Ele vem. E aí a gente começa a dizer, cara, Deus é realmente esse que provê. Porque na dificuldade, muitas vezes os nossos olhos, ele é aberto. Então, como Jó, que ele ouvia falar, os olhos deles passou a contemplar. Então, eu espero que nessa noite, nossos olhos contemplem a revelação do Senhor. Então, o que o Senhor tem para revelar no meu coração hoje? E aí eu gostaria de nos puxar para pensar na sua vida. Hoje, em que momento você está? Qual que é a realidade? Neemias, ele estava diante de uma dificuldade, aonde tinha dor, aonde estava difícil caminhar. Como que você está hoje? Está difícil caminhar? Você tem visto a mão de Deus? Ou você está nesse lugar que você precisa, olha Deus, eu preciso te ver. Jesus não está dando. É interessante que esse Deus, esse Pai, o desejo dele é se revelar a nós, é chegar ao nosso coração, é nos alcançar de forma profunda. Só que existem barreiras também. Essas barreiras, geralmente, elas acontecem pelas nossas famílias, pessoas de autoridades. O que é isso? É pessoas que são muitas vezes responsáveis por nós, provavelmente vem de infância. Na semana passada, ouviram um pouquinho sobre família, certo? E aí a família funcional e a família disfuncional. Nesse lugar, muitas das vezes as nossas experiências, aquilo que a gente vive com um aos outros, a gente reflete para o Vou contar um pouquinho da minha história, ou uma parte dela para vocês entenderem melhor. Eu tenho experimentado desse lugar novo, desse pai de amor e esse pai que cuida. Mas vou ser honesta que teve várias vezes que eu duvidei desse pai que estava ali comigo. Passado, acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Uma água. Ano passado, minha mãe estava com... E foi um período bem difícil. O tratamento é dolorido. Primeiro você começa a ver, enxergar a pessoa que ama ali, vendo, você se depara também nesse lugar que você não tem. Óbvio que auxílio vai estar junto. Eu caminhei bem de próximo com a minha mãe, bastante aqui em Priaé, na fundação. E todo esse processo acompanhei. Foi um período bem rápido, assim, do dia que a gente discutiu até a minha mãe vir falecer, foi 8 meses, 24 dias, praticamente 9 meses. E no mês de maio, para nossa família, os familiares, foi dolorido. Porque além da minha mãe, ela também tinha um irmão, que é o irmão mais achegado dela, também estava com câncer em fase. Então, era 2. E aí o meu tio faleceu. Aí 21 dias a minha... Então, era difícil, porque assim, a gente tinha ido lá no enterro e daí 21 dias a gente estava passando pelo mesmo lugar. Então, a família já estava bem mexida, bem balançada. Todos os dias no hospital, eu via a mão do... Eu vi o Senhor dando força à minha mãe. Uma coisa bem legal que me ficou
é que nesses 9 meses a minha mãe nunca reclamou. Na verdade, teve uma vez. Ela falou, cara, eu tô com muita dor. E ao mesmo instante, minha mãe falou assim, olha, perdão. Perdão, Deus, porque eu não quero. Eu sei que o Senhor tem me dado graça. Eu estou com dor, mas o Senhor está comigo. Então, eu vi a mão do Senhor ministrando sobre a minha vida também nos dias difíceis. Beleza, foi chegando, chegou se aproximando da semana, não. O último dia foi bem complicado. Ela entrou em violência, deram um sedativo, o sedativo não foi suficiente. Eles até chegaram para mim e perguntaram, olha, você decide, quer dar mais um sedativo? Ela de fato já vai falecer, só vai adiantar o processo, mas vai aliviar a dor, daí tu decide. Foi um desespero. O que eu vou fazer? Por que eu decido? Vamos foi mais rápido. E aí naquela hora eu falei assim, olha Deus, não, isso não é comigo, é sobre o Senhor. O Senhor dá vida, o Senhor tira. E eu precisei crer que o Senhor estava ali. Fiquei aguardando, olhando o tempo. A madrugada não amanhecia, sabe? A madrugada bem mais longa da minha vida. E no meio da madrugada, vendo a minha mãe sofrer ali, eu fiz uma oração. Olha Deus, dá descanso. Eu tinha orado com ela, sobre o Senhor fazer a vontade dele. Por volta de umas 8 e pouca da manhã, daí a minha mãe parou. Daí eu fiquei olhando. Naquele instante, para mim, foi aquele lugar assim, olha, ali, cansou. Mas ao mesmo tempo, o meu coração estava ali, ó, volta. E não voltou. Ali, tudo escureceu. Vou ser honesto para você que eu não tinha mais reação. Parada, não chamei ninguém, fiquei ali olhando. E naquele instante, a minha vida perdeu o sentido. Sendo bem honesto. Comecei a pensar, cara, o que eu faço agora? E aí a minha ação se voltou, também enfermeira e tal. Fiz todos os processos que precisava fazer, fui para casa. No mesmo dia foi o enterro, então precisei ajudar minha irmã, que entrou em crise, olhando, preocupada com meu pai, com meu irmão. Nessa semana, eu contraí uma bactéria também hospitalar. Então, minha mãe enterrou no domingo. Na segunda, eu fui internada. Fui para o hospital. E aí, lá eu comecei a lidar com algumas mentiras. Comecei a entrar, na verdade, nesse lugar de reconhecer que, de fato, não vou ter a minha mãe mais. Essa dor me invadiu. Eu vou ser honesto para você que ver o Senhor ali não dava. Eu comecei a olhar e falar assim, Deus, cara, por quê? É a pessoa que eu mais amo. Deus, como vai ser? O meu pai está acabado. Cara, eu tenho meus irmãos mais novos. Meu irmão tem 12 anos. Deus, o que vai ser da nossa família? E o desespero começou a bater e eu não podia sair, eu não podia andar. Tive a celulite infecciosa, uma infecção na perna, eu não aguentava andar. Mas eu queria sair daquele ambiente hospitalar que estava me sufocando. E eu falei, olha Deus, não faz sentido. Deus, os meus sonhos, foi para o espaço. O que eu vou fazer? Cadê a minha família? A minha família acabou. E aí foi nesse lugar, e eu tive lá, me deram um remedinho calmante. Quando eu acordei, eu consegui dar esse respirar. Com muita dificuldade, eu consegui fazer uma oração. E eu fui muito honesta diante do Senhor e dizer, olha Deus, não estou conseguindo. Eu te vi até aqui, mas agora está escuro. Agora está muito ruim. Agora dói. Dói porque eu não vou ter o abraço mais.
Dói porque todas as vezes que eu vi de férias, não vai ter a minha mãe para me receber com um abraço bem gostoso. Cara, eu não vou ter como ligar e ouvir mais a voz da minha mãe. Deus, não tenho. Como que Deus vai ser o dia das mães? O que eu faço? Eu falei, Deus, como que a nossa família vai caminhar? Eu falei, Deus, eu não sei. Mas, por favor, deixa eu te ver. E eu comecei a pedir assim, ó, Deus, deixa eu te ver nesse lugar, porque eu me sinto sozinha. E ali, as mentiras começaram a vir. Veio sobre, cara, agora tá sozinha. Agora, de fato, a família se desfez. Agora, vocês não vão saber caminhar. Agora, tu não vai ter o colo mais. Esse aconchego, acabou. Levar para o Senhor a minha dificuldade não foi fácil. Hoje eu consigo dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Não com força. Eu sinto que eu fui para o Senhor sem força mesmo. E expus o meu coração, a realidade que de fato estava passando. Deus não se ofende. Deus, Ele nos acolhe. E aí, naquele momento, passou um pouquinho mais tarde, eu recebi uma cesta. Recebi e, claro, fiquei feliz, né? Mas foi a minha prima e ela mandou uma mensagem assim, olha, eu sei que tem dor, e essa cesta, esse chocolate não vai tirar a sua dor, mas ela pode aliviar o seu dia. Naquela mensagem veio a revelação do meu coração, Deus dizendo assim, olha, tá ruim, sim, mas eu tô com você. Cara, eu vou te ajudar a caminhar. Ali, eu passei desse lugar de saber que Deus está, que Deus é protetor, e comecei a perceber que, de fato, estava. Mateus 28, no final, diz que eu estarei convosco até a consumação do século. Então, Deus está conosco em todas as situações. A situação mais difícil na nossa vida, Deus está. Agora, a questão é como nós reagimos diante das situações difíceis. O nosso coração está aberto para ir diante do Senhor e expor o nosso coração? Será que eu estou disposta a ver a revelação de Deus e ouvir? Porque eu poderia muito bem ficar ali diante dessa dor e falar, Deus, olha, tu perdeu a oportunidade. Porque muitas das vezes eu, de fato, sim, queria a cura da minha mãe. Então eu poderia bem se me revoltar, meu Deus, tu não foi esse Deus. Mas eu sei, e eu pude experimentar também desse lugar, aonde é que não teve a cura, beleza? Beleza assim, né? Deus está. E Deus ajuda a caminhar. Depois disso, fiquei uma semana internada e comecei a caminhar. E eu comecei a experimentar desse cuidado de Deus. Irmãos, o inimigo, ele tenta, principalmente nessas situações de... Ele vai vir com essas mentiras. Sabe aquele lugar que eu falei assim, olha, vou estar sozinha? Eu comecei a reagir em cima dessas mentiras. Porque eu comecei a tentar lidar e caminhar sozinha. Sabe, esse processo do luto é difícil, mas eu falei, não vou compartilhar. E, cara, eu queria colo, mas não conseguia falar. Porque as mentiras eram que agora eu precisava caminhar sozinha, eu tomei e fiz isso por um tempinho. Até entender, de fato, se ouvir e começar a manifestar também através de pessoas. Um exemplo que eu quero dar, e que aconteceu aqui, dias, simples, mas se o meu e o seu coração não estiver aberto, a gente não vai receber e não vai perceber a mão de Deus. Teve um dia na célula, lá com a Ana e com o Moraes, a gente começou a conversar e a gente falou sobre comida. Gente, eu amo taioba. E aí eu falei isso, a Ana Moraes, tem e tudo mais. Eles foram lá, arrumaram a taioba, gente, no dia seguinte. E aí, quando eu cheguei aqui do trabalho, aí o pastor falou assim, olha, arrumei ganhou uma coisa que tu gosta de comer e já levei lá pro Vinícius. Ali se fazia. Foi o dia que nós fomos almoçar lá. Isso era a taioba.
Beleza, então eu já estava muito feliz com a taioba. Daí eu cheguei lá, tinha um angu. Gente, deixa eu falar para vocês. Parece uma coisa muito simples. Mas esse lugar traz a minha mãe para mim. Porque é uma das comidas que eu mais amo. Taioba, angu e a linguiça. Não precisa ter arroz, feijão. E por muitas vezes eu falei, cara, eu não tenho isso mais. E aí Deus vem com esse cuidado e traz pessoas para pegar e preparar e te servir. Isso é o amor e o cuidado de Deus. Então Deus mostrando, se revelando para mim que, olha, eu cuido. E olha, as coisas até que você gosta, simples e boba, eu vou prover. E aí eu lembrei, né, que eu ligava e falava, Sandra, o que você quer comer? Eu estava indo para casa, ele me fala, tu é a filha mais fácil, porque tu não pede umas coisas mais difíceis para preparar. Então eu tenho experimentado desse pai real. Desse pai que no escuro traz a luz, que no escuro acolhe. Não está sendo fácil. Honestamente, tem dia que fica cinza. Tem dia que a saudade bate. Tem dia que balança. Mas nesses dias também, eu tenho visto e experimentado desse pai. Mas eu sei que para experimentar, o meu coração precisa permanecer disposto. Disposto a ver a mão de Deus. Disposto a deixar Deus me acolher. Disposto a deixar Deus cuidar. Cara, o que eu mais tenho recebido é o cuidado desse pai. No colo, Deus tem levantado pessoas. E aonde eu posso chegar, é um colo. Hoje ganhei até um cafuné, gente. Estava deitada lá na casa da irmã e tal. Foi a Tati da equipe, mas foi muito natural. E é esse lugar que Deus, ele olha para os detalhes. Então, irmãos, não importa o tamanho da dificuldade, Deus, ele tudo pode. Deus, ele vem e restaura. Cara, hoje em família, eu sirvo missões em família. Tem a minha irmã e o Samuel comigo. Tem dias difíceis? Tem, mas a gente tem aprendido a caminhar. Neemias, ele foi diante do Senhor. Ele reconheceu o coração. Ele exaltou o caráter de Deus. Ele levantou quem Deus era. Ele também começou a reconhecer o seu coração onde estava pecando. Aonde você está hoje? Qual é o momento e a fase da sua vida que você está? Será que hoje você é a pessoa que precisa ir diante do Senhor, ir para reconhecer de fato como você está, a sua humanidade? Irmão, se você precisa ir para esse Pai, vai. O Pai te espera, Ele sabe, sim, Ele sabe. Mas Ele aguarda para que você possa falar diretamente com Ele. Você tem esse livre acesso, esse espaço para se relacionar com esse Deus Pai, que se inclina para nos ouvir, que nos acolhe na nossa dor. Ou será que você está nesse lugar onde você precisa lembrar, trazer à memória aquilo que te dá esperança? Cara, aonde já teve a mão de Deus na sua vida? Traga a sua memória. Comece a lembrar aquilo que Deus já fez em você, na sua família, no seu dia a dia. Cara, Deus faz, Deus fez e Ele vai continuar fazendo. Ou será que nesse momento você vai precisar chegar diante de Deus e começar a confessar? A confessar e trazer assim, olha, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu duvidei da tua mão. Deus, me perdoa porque eu impus diante do Senhor. Eu impus que, de fato, talvez o Senhor precisava curar e não veio. De fato, eu impus. Comece a perceber e vai diante desse Pai. Ministério de Louvor, pode chegar aqui, por favor. Irmãos, o Pai deseja se revelar a mim e a você. Tem lugar e tem espaço. E não vai ter circunstâncias ou dificuldade que vai impedir do Pai se revelar.
mas a gente precisa querer. A gente precisa decidir ir para esse lugar diante dele. Nós falamos semana passada sobre família. Não sei o quanto você se percebeu, talvez você se viu numa família disfuncional, aonde você cresceu, ou se a sua família hoje de origem é essa família disfuncional. Reconhecer e tentar caminhar pela nossa própria força não dá. A gente precisa entender que todas essas lacunas é só o Pai, é só o Espírito Santo que vem e que preenche. Então o caminho é Ele. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, o caminho, só tem esse caminho que é com Ele. Porque Ele é essa verdade que vem e revela o nosso coração. Essa verdade que vem e nos liberta. Cara, onde você está preso hoje? Em que circunstâncias? Aonde que hoje você talvez está agarrado na dúvida, no medo, na insegurança? Cara, Deus quer vir e falar ao nosso coração que, cara, Ele nos recebe. E Ele quer mudar a nossa história. E não é nesse lugar que eu vou te falar que vai ser fácil. Não é isso. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. Ele venceu. Se você tem história, se você tem algo que o Senhor já fez, fique de pé. Durante a canção, eu gostaria que você se puxasse. Irmãos, aonde você está? Aonde que você precisa ir para o Pai? Ou aonde que Deus precisa trazer a revelação desse Pai para você? Oi? Deixe que o Pai revele-se a você. Abra o seu coração. Leve as suas dúvidas, os seus questionamentos, os seus medos para esse Pai. Amém? Então, durante esse louvor, perceba onde você está. Se você precisa ir para o Senhor e chorar aos pés dele. Se você precisa exaltar o caráter de Deus e lembrar aquilo que Deus já fez. Ou se você precisa confessar a sua incredulidade desse Pai. Lembra, não há dificuldade maior desse Deus. Porque nós temos um Deus que tudo pode. Amém? Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida e enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida e enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar
Irmãos, poderia abrir a sua Bíblia no Salmo 139, por favor? Salmo 139. Enquanto eu vou ler, eu gostaria que você acompanhasse. Deixe essa palavra de esperança entrar no teu coração. Amém? Vamos ler. Assim diz: Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Sabe tudo o que eu faço e de longe conhece todos os meus pensamentos. Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com o Teu poder. Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem. O Teu conhecimento é profundo demais para mim. Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a Tua mão me guia, ainda ali Tu me ajudas. Eu poderia pedir que na escuridão me escondessem, que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criastes cada parte do meu corpo, Tu formaste da barriga da minha mãe. Eu Te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu vistes quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga de minha mãe, crescendo ali ainda em segredo. Tu vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no Teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os Teus pensamentos. Eles são tantos. Se eu a contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que Tu acabasse com os maus. Gostaria que os homens violentos deixassem em paz. Eles falam mal de Ti, contra Ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como odeio os que Te odeiam, como desprezo os que são contra Ti. Eu os odeio com todas as minhas forças, eles são os meus inimigos. Ó Deus, examina e conhece o meu coração. Prova e conhece-me os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então que essa palavra seja essa palavra de esperança. Porque aqui traz esse Deus redentor, traz esse Deus de cura, traz esse Deus que para Ele nada está escuro e que Ele nos faz enxergar. Aqui esse Deus que sabe de todas as coisas, que governa todas as coisas. Então a gente tem esse Deus Pai, aonde a gente pode ir e pedir socorro, aonde a gente pode ir e desfrutar. Então que nós não possamos ir apenas para o Senhor em momentos fáceis e tranquilos, mas nas situações difíceis, aonde tudo está escuro e a gente não consegue enxergar ou não tem forças para caminhar, que nesse lugar a gente também exalte o Senhor e lembre desse Deus que nos criou e que sonda o nosso coração e que nos leva para esse caminho de vida. Amém? Deixa eu orar por nós. Deus, muito obrigado. Obrigada porque o Senhor é esse Deus todo-poderoso. É esse Deus que sabe de tudo. É esse Deus que nos conhece, que nos conheceu mesmo antes da nossa mãe saber. Quando ainda estava em segredo na barriga. Deus, obrigado por esse poder. Obrigado porque esse poder também não tira esse lugar de relacionar. Obrigado porque o Senhor se inclina para nos ouvir. Obrigado, Deus, porque
Quando está escuro, o Senhor traz a luz. Quando a gente não tem força para caminhar, o Senhor nos carrega. Obrigado porque o Senhor tira as mentiras do nosso coração. Obrigado porque o Senhor é esse Pai que se revela. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude a caminhar com esse Deus Pai. A caminhar nesse lugar com esse coração aberto. Deus nos ajude a enfrentar os dias maus, nos ajude a enfrentar os dias difíceis, nos ajude a ir para o Senhor todos os dias, independente das circunstâncias. Primeiro, Deus, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é santo, o Senhor é soberano. Pai, revele ao nosso coração. Revele ao nosso coração, Deus, as mentiras, os lugares que às vezes a gente tem caminhado. Nos leva para esse caminho seguro, aonde é esse Deus forte. Ai, Jesus, nos leva a ver o Senhor. Eu oro, Deus, por mim e pelos meus irmãos. Eu oro, Deus, para que se tem áreas aonde a gente precisa conhecer o Senhor como Pai, que o Senhor possa se revelar. Eu oro para que o nosso coração esteja aberto para ver a mão do Senhor. Nos ensina também, Deus, a te exaltar nos dias difíceis. Nos ajude a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nos ajude a ver a mão do Senhor todos os dias. Nos ajude a não passar desapercebido o Senhor no nosso dia a dia. Espírito Santo, seja conosco. Nos leva a esse caminho de intimidade, de comunhão com o Pai, aonde eu não só ouço, mas aonde eu vejo de forma real e conheço, aonde eu posso levantar a minha mão e dizer, cara, hoje eu conheço o Senhor, não só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te contemplam, hoje eu vejo e hoje eu caminho com esse Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, muito obrigada. Obrigada por ouvir, obrigada por poder vir aqui compartilhar um pouquinho do meu coração. Obrigada também porque, sem vocês perceberem, mas vocês têm sido essa resposta do Senhor na minha vida. Ou às vezes nem resposta, mas tem sido esse canal de revelação, para que Deus me ajude a caminhar, a passar por um processo de ver e conhecer mais desse Pai. E é interessante que quando a minha mãe estava no hospital, veio um pessoal de Pitangui que precisava de lugar para ficar. E aí, Espera Feliz é mais distante. E daí a Fabi e o Laércio receberam. E teve gente que visitou a minha mãe também. Então, obrigada pelo acolhimento. Obrigada por refletir esse Deus na minha vida, na minha família. Então, que nós possamos poder demonstrar esse Deus também. Nós possamos ser esse canal, mesmo que a gente não perceba e veja, mas é esse lugar onde eu estou sensível ao Espírito Santo e aí reflete vida. Amém? Então, obrigada, de verdade, obrigado pelo acolhimento. Glória a Deus, irmãos. Quantos foram abençoados nessa noite? Glória a Deus. Deus continua abençoando, tá, Diné? Em nome de Jesus, continua fortalecendo. Samuel, Jesus é o pequeno missionário. Midinho, em nome de Jesus. Louvamos a Deus pela vida de vocês, que tem sido canal de bênçãos para nos abençoar. Amém, irmão? Só avisando, está tendo oração. Amém? Está tendo oração. Fala para o irmão que está do seu lado assim, está tendo oração. 6 horas da manhã. Amém? 6 horas às 6h40. Nós estamos aqui todos os dias, durante 30 dias, buscando a face do Senhor. E eu espero vocês aqui. Amém? Estou esperando os irmãos aqui para nós orar juntos. Eu vou dar uma boa notícia. Amanhã tem café. Cada um toma na sua casa. Estou brincando, irmãos. Pode trazer o café para a igreja e cada um sentindo o coração aí traz um bolinho, um café, um mortadela, guaraná. Amém?
Amanhã de manhã, então, a gente encerra às 6h30. Tomamos um café junto, vem para a oração e vem amanhã no café da manhã, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: Deus abençoe, aplauda o Senhor, está encerrado. As minhas mãos.